já a nossa primeira convidada, Marivone Ramos, de volta ao nosso controle geral. Primeiro, Marivone, obrigado por aceitar nosso convite. Um bom dia. Um bom dia a todos os ouvintes aí do Clique. E hoje, 5 de julho, dia do cooperativismo, Marivone. Isso, hoje a gente está ali, todas as cooperativas aqui do município, estamos ali montando as barracas aqui na Praça Zeca Neto, né? Vai ser um ato em conjunto de cooperar, né? Então, eu estou aqui em nome também da Coopertraf, né? Que é a nossa cooperativa da agricultura familiar. Estamos ali montando as nossas barracas para colocar e mostrar para pessoal de Camaquã e região aí os atos de cooperação, né? Então é bem importante esse ato hoje para comemorar, né? Perfeito. E demos sorte de ter um dia com sol, né? Acho que a temperatura vai se elevando, vai convidar o pessoal para ir tomar um mate. Sim, ali a gente vai ter a Secretaria da Saúde, da Educação também vão estar fazendo parte ali, vai ter atendimentos para o pessoal que for ali, né? E também para conhecer um pouquinho de cada cooperativa e o seu trabalho, né? E também quero colocar um pouquinho do trabalho, né, da Coopertraf para o pessoal aqui entender um pouquinho mais, né? Nossa cooperativa é de produção, né? Então é bem importante porque a Coopertraf, ela nasceu da necessidade da organização dos agricultores, né? Porque às vezes o pessoal pergunta por que cooperativa, para que serve uma cooperativa, né? Então, nós aqui em Camaquã, a necessidade da cooperativa, a Coopertraf, ela fazer essa união dos agricultores para a venda do seu produto, né? Então, isso é importante, porque os agricultores vendiam os seus produtos muito pouca quantidade e desde 2009 foi criada uma lei. E essa lei, 30% da produção teria que ser da agricultura familiar para o PENAI e para o PAA, né? Que a gente faz entrega hoje. Dali, em 2011, a gente criou a cooperativa e só cresceu. E hoje ela não depende só dos programas, né? A gente entrega aqui nos mercados locais os produtos dos agricultores aqui de Camaquã e região. Nós temos associados na Coopertraf de Amaral Ferrador, Chuvisca, Dom Feliciano, São Lourenço. Então a gente tem muitos agricultores e a grande parte aqui de Camaquã, né? Produzindo, diversificando. Temos uma agroindústria que processa o produto desses agricultores, porque hoje, se for no mercado, ninguém compra uma aipim com casca. Através da cooperativa, a gente compra os aipim dos agricultores, né? Que é deles mesmo a cooperativa, leva para a agroindústria, faz o processamento e entrega nos programas e também vende no mercado local, né? Porque senão o aipim do agricultor fica lá na propriedade e ninguém compra, né? Então é uma maneira de organizar a vida deles, né? Então a importância de uma cooperativa de produção, para mim, assim, ela é muito importante. Todas as demais, né? Mas para nós a vida aqui na agricultura familiar foi bem importante, né? Como é que seria a vida do agricultor se não tivesse uma cooperativa? Eles não iam estar, eles iam voltar só para a planta do fumo, né? Vamos dizer assim, porque hoje quem diversifica a propriedade está ligado à Coopertraf. Aqui no município de Camaquã, a maior parte, porque tanto para organizar a venda deles, né? Que aí eles produzem e sabem que eles têm uma venda garantida, que a gente participa de vários programas para eles entregar. Hoje a gente está entregando em todas as escolas estaduais do município de Camaquã, escolas estaduais de Arambaré, Chuvisca, Prefeitura Municipal de Camaquã, Prefeitura Municipal de Arambaré, e a gente entrega nos programas do PAA, faz as cestas com as compras, a gente participa da chamada pública pela Conab, e a gente já entregou para Barra do Ribeiro, para a Prefeitura, entrega as cestas para Barra do Ribeiro, para a Prefeitura de Camaquã, para a Prefeitura de Cristal, para a Liga e para a Pecan. Então, a gente faz todo esse processo e todos são beneficiados. A gente compra o produto do agricultor, que é através da Conab que faz o pagamento, e a gente faz a entrega das cestas para as entidades distribuir para as pessoas nos CRAS
e ali tanto na PECAM quanto na Liga, elas entregam para o pessoal que está em tratamento, né? Então, isso é bem importante, sabe? Porque é uma cadeia que une, né? Então, se não tivesse uma cooperativa para poder fazer todo esse processo, quanto de produção a menos ia ter, né? E as pessoas lá na ponta também não iam ser beneficiadas, né? Porque tem que chegar o produto, né? Então, e esse produto, presidente, são produtos praticamente orgânicos ou híbridos, no sentido de que se usa algum agrotóxico, algum produto químico. Não se falando em insumos tipo adubo, que também temos adubo químico e adubo orgânico. Esse produto que chega ao consumidor, ele chega com uma certa qualidade nesse sentido? Químico não, adubo eles usam, mas não é produtos químicos, então ele é um produto bem diferenciado, né? E até aproximado um orgânico, só não tem o selo, por exemplo. Só não tem o selo, porque para ter o selo ele é bem complicado. A gente está tentando agora certificar alguns dos produtores, né? A gente tem uma técnica que está acompanhando e a gente está conseguindo fazer esse processo, mas aí não depende só do agricultor, depende do contexto, onde é a propriedade dele, quem mora ao redor, tem toda uma barreira, né, para fazer essa certificação, mas a gente está no caminho também para certificar alguns. Em Camaquã a gente não tem nenhum com certificação. Para nós isso ainda é um avanço ainda para a gente aqui. É um desafio. Com a certificação, eles com certeza distribuindo em outras cidades, por exemplo, nas capitais, o preço modifica bastante. E aumenta mais aí nos programas mesmo, quando tem a certificação, aí tu já vende com um valor acima, né? Sim, fica mais aí caro o produto. Só que ainda a gente não conseguiu, porque muitos produtores plantam produz próximo de outras propriedades, né? Sim, aí dá problema. E é isso que a gente ainda está com essas barreiras, ainda tem que fazer. Eu não sei se essa diversificação com fumo, por exemplo, o fumo ele requer muita química. Mas o fumo até não é o mais prejudicial. Sim. Que é pelo que eles fazendo barreira com cana, com bananeira, coisa, tu já faz a divisão. Mas o que vem de cima, que eu coloco de avião, que é o mais problemático. Pois que a gente fala, mas aí são culturas, propriedades que têm culturas extensivas, né? Porque avião, a agricultura final é difícil. É difícil passar um avião com um produto. Já temos os drones agora também. Os drones, sim, esses já ficam mais fáceis para as propriedades menores. Mas a gente está no caminho. Tem algumas propriedades, eu acho que vão conseguir avançar. Então, tem várias coisas assim que a gente, na agricultura, eu vejo que aqui a gente conseguiu avançar e dar esse passo, sabe? Porque é complicado, porque também quem coopera, ele tem que entender que ele é um cooperado e ele é dono da empresa. E muitas vezes ele só pensa, até ele entender, por isso que a gente não tem... Nós temos 68 associados. É pouco. É pouco, mas são 68 conscientes. Sim, que sabem que estão ali, que são cooperados. Que a gente confunde cooperativa, por exemplo, um sindicato, com outro tipo de associação. Não é. Tanto é que ela não tem nem base territorial, a cooperativa, né? Um sindicato teria. Mas a questão da cooperativa é para que cada um na união consiga progredir, né? Ele é dono da cooperativa. Isso. Eles não entendem isso. Aí até essas pessoas, muitos entram, muitos saem. Porque eles pensam assim, eu quero só vender, e daqui a um pouco ele está vendendo produto para a cooperativa e também ele quer competir com ela. Aí não, né? Tu é dono da tua empresa, né? Então aí aqueles... Então por isso que às vezes a gente não tem... Isso acontece muito também nas cooperativas de crédito, né, que eu acompanho de perto, que muitas às vezes vão para lá, se associam na cooperativa, mas querem que uma cooperativa de crédito seja igual a um banco privado. Tem diferença, né? Então, sim. até eles entenderem isso, né? Então, muitas às vezes entram e saem. Mas aqueles que realmente se colocam no desafio... Aí... Pelo tamanho da cooperativa que a senhora está dirigindo, claro, não teria essa estrutura de fornecer, porque tem cooperativas que chegam num certo porte e fornecem até um insumo ao cooperado, né?
compra em conjunto e fornece para ele. Ainda não chegou nesse ponto. A gente já compra, tem várias coisas que a gente compra junto e sai mais barato. E sai mais barato, né? E a gente entrega para eles, a gente faz compra em conjunto com eles. Isso aí a gente já faz assim, porque como a gente não é uma cooperativa tão grande, a gente não tem um capital de giro tão grande para... Tem capital para isso. Mas aí a gente sempre procura comprar em conjunto também, né? O que eles... precisam, a gente compra, alguns insumos, algumas coisas a gente já tem a pronta entrega também, sementes, essas coisas, tudo, a gente já tem para eles. Na cooperativa vocês têm alguns cooperados que trabalham com produtos que a cooperativa banca, por exemplo, esses perecíveis, como a carne, linguiça, tem, porque agora mudou o licenciamento, está mais acessível. Sim, não, nós temos... tem um cooperado que ele tem um abatedor de suínos, né? E é cooperado e também entrega produto, mas não estamos entregando nos programas, porque aí o que acontece? Tem várias entraves para te poder entregar esse tipo de produto. A exigência, tipo na escola, os produtos que a gente entrega nas escolas, a gente conversa muito com as nutricionistas dos municípios e constrói junto com ela quais os tipos de produto que a gente tem. E aí, assim, a carne, eles exigem, assim, que querem comprar uma carne que já seja sem osso, sem isso, sem aquilo. Então, para um produtor do nosso porte aqui, que é pequeno, para ele não é vantagem, porque aí, né, tem que repicar muito, tem que fazer muita... Então, acaba que a gente entregou e depois acabamos que não quis mais entregar, por esses motivos, né? E aí não compensa muito porque mas pode vender no comércio, por exemplo. Sim, no comércio pode. Aí a gente tem a agroindústria de panificados, né, que a gente entrega os produtos que é da Cenilda, que ela é nossa associada, e a gente entrega por dentro da cooperativa para todos os programas também o produto dela, né? E a nossa agroindústria, que é própria da cooperativa, que a gente faz o processamento. Uma coisa que é bem interessante, assim, a goiaba. A goiaba, tu não consegue vender muito tempo, porque ela é um produto muito perecível. Aí a gente leva a goiaba lá e faz a transformação, faz a polpa de goiaba. Embala e congela em 1,5 kg. E aí a gente devolve esse para os programas, para as escolas fazer suco para as crianças, suco de goiaba, né, para os programas que a gente entrega a cesta, já vai pronto. E aí tu está aproveitando um produto do agricultor, né? Então, é bem importante esse processo, assim, em conjunto. Se fosse uma pessoa fazer, tipo, tem pouca produção. Aí quando tu junta de vários, né? Não vale a pena. Não vale a pena. É bem... E nem dá conta da demanda. Né? Isso. Como é que foi, agora falando um pouquinho da sua experiência, como é que foi a tua ligação com o cooperativismo? Como é que isso começou? Ele começou porque de dentro, o Sintraf, que eu sou hoje presidente do Sintraf, nasceu dentro da Cressol. A Cressol é a nossa cooperativa de crédito. Quando a gente começou, a nossa sala era dentro do Cressol. E quando a gente já tinha esse olhar assim do cooperativismo com o sindicato junto. E aí depois a gente viu a necessidade de uma cooperativa de produção. E nasceu a Coopertraf dentro de uma sala também da Cressol. Em que ano é isso? Lá 2011. 2011. Que o sindicato veio para a Cressol, veio para Camaquã em 2008, depois o Sintraf em 2009 e depois nasceu a cooperativa em 2011, né? Tudo assim das organizações, porque aí a gente sentiu a necessidade que nós entregávamos produtos dos agricultores nas escolas e na prefeitura aqui tinha que fazer um empenho por produtor para poder vender antes de nós ter a cooperativa. Era uma briga, nós ia na escola lá para as professoras, lá, as diretoras tirar uma nota, levava uma pilha de bloco de produtor, porque tinha que ser individual. Aí eu vendia lá 3 caixas de alface, tirava uma nota. Vendia lá 20 quilos de batata do outro, tirava uma nota. Imagina vocês, aí aí aqui tinha que fazer empenho por bloco, né? Então não tinha condições, aí era uma confusão, mas a gente estava tentando, né? A gente começou assim.
Aí quando foi que a gente se reuniu e disse, não, vamos formar uma cooperativa para organizar a vida de todo mundo. Aí facilitou. A gente participa das licitações, do chamamento público, tudo pela cooperativa, né? Quantos produtores começaram lá atrás? A gente começou com 26. Já era um número considerável, já não era um número tão pequeno. Porque a gente tem a feira do produtor, né? Então, muitos eram ligados à feira e continuam hoje fazendo feira ali na feira do produtor, mas também aí formamos a cooperativa, né? E quando é que surgiu a ideia da agroindústria? No meio do caminho, aí a gente começou a nossa agroindústria lá no Horto Municipal, é um espaço cedido da prefeitura lá. E aí a gente viu a necessidade, porque a gente tinha que ter legalização para participar dos programas, né? Porque eu não podia levar o aipim sem ter a fiscalização, não podia fazer a geleia, não podia fazer a polpa de goiaba sem ter a legislação e o alvará de sanitário. Aí foi aonde a gente foi indo, conseguimos. Hoje a gente tem a agroindústria, ela é legalizada regional, a gente entrega em qualquer lugar do estado e tá tudo. E a legislação hoje permite sair fora do município? Sim, a nossa é pelo estado, a fiscalização é estadual, a nossa vegetais é estadual. Então a nossa a gente entrega em qualquer lugar do município do estado. Aí não tem problema. E uma pergunta que eu tenho, o que vocês têm de referência para criar lá, o que serviu de referência para vocês de outras associações, de outras cooperativas, e vocês veem algum exemplo que utiliza vocês como exemplo para que possa ser criadas novas cooperativas em outros municípios, por exemplo? Nós tinha aqui, município vizinho, nós tinha a Copa, que tem aqui de Dom Feliciano, a Copax. Até eles abriram agora um supermercado lá, e eles já eram mais velhos que nós, vamos dizer assim, um pouco antes. E eles trabalhavam com a linha de produção de leite lá. Então a gente tinha muito por causa da... Mas eles era de um produto só? Era mais voltado à parte do laticínio? Não, eles lá têm uva, hoje eles já têm uma agroindústria lá também para fazer o processamento de uva, e também o hortifruti, que era a parte mais nossa, assim, mas não era tão forte. Aí depois a deles foi crescendo também, então a gente já tinha esse exemplo. Uma outra coisa que foi um braço para nós, que é a Copar, né? Que é aqui de São Lourenço, né? Porque a gente tem uma ligação com a Copar, porque os nossos agricultores aqui, a gente tem 26 agricultores de Camaquã que entrega leite para a Copar. Então, ali também foi um braço, assim, e no começo eles nos deram uma mão também, né, para a gente, porque, como eu digo, eles são aqui no cooperativo de produção, a Copar é a maior da nossa região, né, então a gente tem uma ligação muito forte. O deputado Zé Nunes foi presidente de lá, então ele veio fazer muitas falas com nós aqui, foi ele que nos orientou muito na função do cooperativismo. E aí a gente foi pegando uns pontos ali e eles deram um apoio para a gente começar. Foi por aí que a gente... E como é que é o cooperativismo no nível do estado que a senhora acompanha? Ele tem crescido da forma que tem crescido aqui também? Sim, nós participamos também, a nossa federação da cooperativa é a Unicafes, né? E a gente faz vários projetos, porque aí a gente é associado à Unicafes, à Coopertraf, né? E aí a gente faz vários projetos a nível de estado, Brasil. Eu até participo até agora no mês de agosto, eu vou ir participar lá de uma semana em Brasília do Seminário do Cooperativismo através da Unicafes, que eu faço parte também. E aí a gente está com um projeto bem interessante pela Unicafes, que vai ser beneficiado os nossos agricultores aqui, que eles vão receber uns tratoritos, que hoje a mão de obra também, para quem produz, é difícil. Hoje todo mundo quer trabalhar com máquinas grandes, né? Então, e a agricultura familiar às vezes vai ficando que ninguém mais quer, porque tudo é manual. Então a gente fez um projeto e eles vão receber uns tratoritos nas propriedades para poder acelerar mais, né, o serviço que seria manual, fazer canteiro, aquela coisa toda, para plantar alface, plantar beterraba, cenoura, que tem que ser bem diferenciado que tu fazer uma lavoura de milho, uma lavoura de fumo, uma lavoura de batata, né?
Então, esse projeto veio através do Terra Mesa, que eles se inscreveram do governo federal, e nós aqui em Camaquã vamos ser beneficiados com 8 tratoritos, que vai beneficiar 16 famílias. Essas 16 famílias vão ser beneficiadas. Também já fomos beneficiados também com kits de irrigação. São coisas que para a agricultura, para a cooperativa, isso dá um diferencial, né? Porque se tu não tem irrigação, também é difícil de produzir. Então, esses projetos vêm, assim, através da nossa federação, né? O que o kit, presidente, oferece ao produtor? Esse kit para os cisternas? Não. O que vem nesse kit? Esse kit? Isso. Ele vem para, esse é um tipo, vem uma caixa, umas caixas grandes de, não sei se é 10 mil litros. Para cisternas. E né? Aí para captar água na volta das casas. Sim, no telhado. É cisterna. Cisterna. Esse é um tipo, né? E aí tinha uma outra também que era para fazer açude, essas coisas assim, que está a caminho para poder... A dos açudes é federal ou estadual? Essa também é pelo programa Terra Mesa, né? Que a gente está aguardando, mas esse ainda não está liberado. Mas está a caminho também, que aí Terra Mesa é federal, que vem pelas União das Cooperativas, né? Uhum. Que aí as cooperativas que se inscrevem, fazem um bom projeto, pode ser beneficiado. Já a açudagem precisa da licença, né, ambiental. Sim, mas aí envolve outros órgãos. Outros órgãos, sim. Para poder... E aí hoje a gente vai estar aqui na praça, né? Mas não tem nada expondo ali, é só uma manifestação. A gente só trouxemos uma amostra de produtos, né? Vamos ter a amostra dos produtos, das geleias, o pessoal experimentar ali as geleias. Degustação. Só. Mas, assim, venda de produtos não. Hoje não, né? Porque é mais, né, para falar um pouquinho das cooperativas ali em conjunto. Perfeito. E quantos vão estar presentes hoje? Tem uma estimativa, mais ou menos, de produtores? Ali uns vão chegar, ficam um pouco com nós, a gente convidou os associados da Coopertraf, e aí uns vão vir de manhã, outros estão fazendo feira, vão vir lá da feira, vão vir para ali, né? Então, vai ser um ciclo. E aí a gente vai estar ali com o pessoal da direção da cooperativa. A nossa presidente é a Rose Katz, né, que é a presidente. Ela também é feirante ali na feira do produtor. E aí, daí um pouco, ela já está ali com o pessoal ali na praça, estão montando a barraca ali. Perfeito. Eu passei ali, o pessoal já estava se organizando. Isso. E hoje é bom que a gente tenha o sol também para o pessoal se esquentar, preparar o seu mate ali na Praça Zeca Neto, no centro de Camaquã. E Marivone, falando também a gente falava desses programas que a gente tem tanto a nível estadual quanto a nível federal. A gente tem alguns programas que podem auxiliar. E como é que tu vê esse cenário? Tu vê o cooperativismo tendo mais incentivos por parte dos governos? Sim. O que tu vê de destaque? Que agora assim? Esses programas mesmo. E sobre a Conab, que era uma coisa que a gente lutava para poder ter mais volume e de valores para poder vender a produção. Aumentou bastante. Isso, a Conab faz toque no regulador. Sim. E antes a gente estava assim, no governo passado, vamos dizer assim, que nós já estava praticamente sem operação, estava terminando as cooperativas pequenas. Estavam se terminando porque nós não tínhamos como um incentivo a mais para o agricultor, porque ele vende, a gente vende para as entidades, vende para o comércio local 2 vezes por semana. O nosso caminhão faz entrega aqui nos mercados locais do produto, mas isso não é só o suficiente, eles querem uma garantia maior de venda. Então esses programas da Conab, a gente faz essa cesta, a gente faz 200 cestas, é um volume bem grande de produtos, sabe? Então, eles sabem que eles vão ter aquela venda garantida. E esse governo agora, a gente tem essa garantia bem mais, a gente está com a cooperativa bem mais fortalecida, em função que começou e não parou. E isso é importante. Deu continuidade, isso é importante. Porque senão tu interrompe ali, aí tu diz o que para o agricultor? Para a produção. Aí e a agricultura é diferente, tem muita gente que pensa que a atividade da agricultura é tipo o comércio, bota o estoque na prateleira, espera, vende, compra de novo. Ele tem que produzir, e tem que ter tempo, tem que ter estação, depende da cultura que vai produzir, por aí vai. E é diversificação também, porque geralmente produzem vários produtos da mesma propriedade, né? Da fruta até a verdura, e talvez mel, e entre outros.
E outra novidade que também agora para as cooperativas, a gente vai ter agora no Plano Safra com juro barato para a gente fazer investimento, tanto pode pegar para fazer investimento para os agricultores e capital de giro para as cooperativas, que é uma linha de crédito muito importante para as cooperativas, né? Então, vai ter para todas as cooperativas ali, conforme o número de CAF escrito, né, vai poder financiar, né, as cooperativas, e a cooperativa também fazer investimento para os seus associados através dessas linhas de crédito. Perfeito. O doutor Danilo citou algumas produções, a gente tem, de fato, muita coisa que pode ser cultivada aqui na nossa região, né? Acho que a gente tem uma terra muito fértil. E sem a cooperativa eu acho que ficaria difícil, mas com a cooperativa é possível ter uma alternativa completa para não precisar mais plantar o fumo? Porque o fumo é muito lucrativo, né? Temos que caminhar muito ainda para isso, né? Porque o fumo ainda é lucrativo, né? Ele é lucrativo, e aí essa parte também que em poucas hectares tu produz uma quantidade de fumo. E as nossas propriedades hoje são pequenas propriedades, então dependendo do que tu vai produzir, e aí tu tem que ter essa venda muito bem casada, porque o agricultor sabe produzir, ele é muito rápido para aprender. Só que nós que estamos na linha da venda da produção, a gente sabe que também quando tu produz uma grande escala, tu tem que ter um escoamento dessa produção. Baixo preço. Baixo preço. Né? Todo mundo planta a mesma coisa, a mesma cultura. Baixo preço. Isso é oferta e procura. E aí nós acabamos que aí ele se desestimula. Então, por isso que as coisas, né, tem que andar paralelo. Não dá para parar. O fumo é o carro-chefe, Camaquã. O fumo tem os problemas da poucos compradores, né? Aí depende de exportação, o dólar agora está mais calmo. Quando o dólar está mais alto, até ajuda, às vezes, porque os insumos também ficam mais caros, né? Mas o problema é das fumageiras, né? O trato. E nunca os produtores de fumo conseguiram fazer uma cooperativa. Que era uma cultura forte. Talvez pudessem, com uma cooperativa, enfrentar uma fumageira. Aqui em São Lourenço teve uma cooperativa, mas não foi avante, porque aí vem os picareta, e aí concorre com a cooperativa, né? E aí os próprios associados acabavam fazendo... Os famosos picareta, não sei se o Elias sabe, entre aspas, é uma expressão pejorativa. Sim. Mas é aquele que chega lá e compra o teu fumo. Ele especula em cima do teu produto sem produzir nada. Mas ele tem capital, tem gente rica aqui na região, tem Cerro Grande, por exemplo, que compra o fumo por preço baixo e aí negocia com... Mas aí ele segura, bota no galpão e segura para vender para a indústria. E as fumageiras, e aí ele consegue, ele tem fôlego para segurar, ele tem capacidade para segurar, e o produtor não precisa vender, porque precisa pagar suas contas para sobreviver. Uma coisa muito boa foi para os agricultores foi a lei que é da classificação do tabaco, foi uma luta de muitos anos. Mas está sendo executada, presidente? Está sendo executada. Que bom. E assim, os relatos, um dia vocês tentam fazer algumas reportagens com os agricultores que venderam o fumo, e para vocês verem o que aconteceu. Eles queriam comprar o fumo bem cedo, com preço bem baixo, mas tinha uma tabela. E aí eles tiveram que cumprir essa tabela dentro dos preços. E aí eles conseguiram pelo menos tirar dentro da tabela, senão iam vender bem abaixo ainda do preço. E uma coisa, a garantia de sair dali com preço. Vou contar para vocês alguns relatos. Teve empresas que não cumpriu. O cara que tratou o preço dentro do galpão disse que esse preço vai chegar lá e eles vão te pagar. Chegou lá, eles disseram que o próprio instrutor dele tinha botado o preço muito baixo, muito alto, que eles não iam pagar, e devolveram o fumo, mandaram de volta. A empresa pagou o frete de volta. E o que antes acontecia? O agricultor chegava lá e eles não pagavam, estava na esteira, e tinha que pagar o frete de volta. Aí eles mandaram devolver, o fumo veio meio ruim, mas aí o agricultor pegou e vendeu aquele fumo com um valor bem acima do que eles iam pagar. E aí ele não teve o prejuízo do frete, vendeu para outro.
Então, isso aí já é um exemplo, sabe? Mas foi uma empresa só, as outras, todas que trataram o preço no galpão, eles cumpriram rigorosamente. Foi uma exceção, que bom. Foi uma exceção. E é só essa empresa, que aí já foi feita uma denúncia contra ela. Porque não foi só com um agricultor, foi com mais de um agricultor que ela fez isso. Mas vê, então, se eu tenho cara que vai lá dentro da minha propriedade, se é contratado pela empresa, trato com eles, aí não, né? E quando ele representa a empresa. Sim, aí ele botou no do cara, o cara ficou todo sem jeito. Foi lá até pedir desculpa para os agricultores, né? Mas então, para ver que a lei está funcionando, né? Então, isso foi bem importante. Neste ano mesmo, que foi um ano que estava ruim a compra, agora para o final eles deram a melhorada. Mas como estava ruim, se não tivesse essa lei, eles tinham botado o preço. Pois eu vi muita gente esperando aí. Esperar até a última hora, agora, até para ver que até o giro do comércio, agora para o final, que deu mais giro, porque o pessoal estava com fumo esperando para ver se... E logo que a lei foi publicada, houve na safra seguinte eu acho que por causa da exportação, a necessidade do produto era maior que a oferta, eles fizeram a varrer, ou seja, o produtor não precisa classificar, ele juntava o fumo, que já era menos uma tarefa, um trabalho, e levava, eles pagavam um preço fechado. Isso aí eu achei até que eles tinham feito até no primeiro momento para terminar com a lei, né? Deixar a lei letra fria. Mas eu acho que foi a demanda realmente que foi grande. Porque o problema é esse, que o produtor cooperado ele tem essa estrutura e ele às vezes não consegue assimilar essas oscilações do mercado, que é o caso do fumo. O fumo, como é um produto, ele não é um commodity, mas ele é de exportação. Né? Felizmente que aqui estão se consumindo menos, mas está se consumindo menos o tabaco. E exporta-se muito. Né? Tem países aí que diz que a China consome muito fumo, né? Uma população grande. Por menos que fumem, consomem. O maior consumo de fumo é lá. Porque eles usam para outras coisas também, né? Não é só para o fumo. Sim, não é só para o cigarro. E, inclusive, a senhora citou essa situação das cooperativas aqui de fumo, de ter esse problema dos picaretas, que a gente já conhece bem. Teria alguma forma de se criar uma cooperativa? Ou como é que poderia ser feito para que esse produtor tivesse mais força e não dependesse só disso que a gente citou agora? Esse daí é bem difícil. É um desafio. É um desafio bem grande, né? Porque se fosse, já tinha se criado nessa linha do fumo, é bem... Porque os benefícios que eu imagino seriam enormes, né? Por exemplo, uma cooperativa de fumo, pela produção Camacuã, teria que ter uma estrutura física certamente maior que a sua. Mais cruz, um galpão, ia ser no topo, né? E aí teria que ter um galpão, uma estrutura bem organizada, para te pegar o fumo. A fumageira vinha buscar na cooperativa, não é na propriedade. Aí a briga da classificação ia ser outro nível também. Ia ser outro nível. Porque a cooperativa oferecer técnicos, não é o produtor, o técnico da cooperativa podia bater a orelha com o técnico da fumageira. É outra estrutura. Era outro nível. Mas nunca saiu. E teria que ter também um capital bem alto, né? Não, realmente. Porque as fumageiras, elas têm um poder de aquisitivo muito acima, né? Eu acho que tem alguma nacional, presidente, ou não? São todas multinacionais, né? Agora não... Olha, não sei se tem alguma... As fábricas de cigarro, acho que não tem nenhuma nacional. As fábricas. Agora, de momento, não lembro. Não lembro. E eu até citei essa possibilidade da troca de cultura. A senhora tem algum exemplo dos seus associados que estão cada vez mais produzindo outras culturas dentro da sua propriedade e não apenas o fumo? Não, exemplos muitos. Eu tenho pessoas que estão hoje, meu cooperado lá da cooperativa, que era o produtor de tabaco e deixaram o tabaco para ser produtor de hortifruti, né? Então... tem essa troca, muito é do querer da pessoa, né? De trocar, de ver o que muitos passaram muito trabalho no passado com fumo que não valia. De perder uma safra toda. Né? E também não valia muito. Agora que o fumo, de um tempo para cá, que ele começou. E aí eles fizeram essa migração, não vou plantar mais fumo, eu vou plantar outro tipo de cultura.
E aí seguiram com aquilo ali e eles se adaptaram e começaram a ficar mais técnico, porque o agricultor, para ser produtor de hortifruti, ele já tem que ser um pouco técnico agrícola, porque ele tem que saber várias coisas que dá os problemas. Mas ele tem safra todo ano, não tem? Tem. Dependendo das culturas. Sim, tem safra todo ano. Se não tem de uma coisa, tem de outra, né? E aí eles vão se adaptando. Então, nós temos associados nossos que são fumicultores e são hortifruti, mas nós temos uma grande parte que não são mais, não trabalham com fumo na propriedade, somente com hortifruti. Isso aí a gente tem bem assim, a gente já viu, fizeram essa transição de cultura bem boa. Assim. Isso também é bom, Elias, e a presidente sabe melhor que nós, que à medida que diminuiu o número de plantadores de fumo, os que estão produzindo outras culturas vão ganhar dinheiro. E os que vão produzir fumo vão também, porque aí vai ter menos oferta. Sim. É isso que precisa. Sim. Todo mundo plantar a mesma cultura não dá certo. Monocultura é difícil dar certo. Perfeito. E com a estrutura que a cooperativa tem hoje, tem como atender muito mais produtores ainda? O que é o cenário de vocês atual? A gente tem, mas a gente precisa de produtores que façam a diversificação de outros produtos. Nós temos muita carência aqui de uns produtos que vocês vão dizer assim, mas é fácil de produzir. A cenoura, que a gente não tem em grande quantidade, que a gente precisava mais, cenoura. Não sei se baixou o preço da cenoura, teve pois é, alto. Agora tomate também é loucura, não sei se tomate vocês produzem. Tomate a gente produz mais em pequena escala. Não. E beterraba também é uma coisa que não se tem tanta volume, sabe? Cenoura e beterrabas é um volume de produção que a gente teria que aumentar mais. O que traz mais demanda desses dois produtos? Onde a gente vende, para os programas, tanto das escolas, né, consome bastante, e nos programas do PA, e no mercado também. A gente faz também muito kit sopa, agora no inverno a gente está fazendo bastante kit para entregar tanto nas escolas quanto nos mercados. A gente faz os kits sopa, moranga descascada, essas coisas tudo lá na agroindústria. Então utiliza bastante desses produtos, né? Então essa escala ainda dá para aumentar bem mais, né? Que alguns outros produtos a gente já tem em grande escala, né? Perfeito. Então hoje tem alguns produtos que têm uma carência maior que poderiam seriam bem-vindos os produtores que produzissem isso. Isso. Perfeito. O apicultor também está dentro da cooperativa? Tem, mas aí para vender nos programas não temos a legalização. Não tem legalização. Aí não. É impressionante. Ele parou. Nós tínhamos e aí nos programas não tem uma legislação muito rigorosa para os PA, para o PA, que a gente, na época, a gente tinha um legalizado e aí ele acabou até porque não conseguiu entregar. Bem mais rigoroso. É mais rigoroso. Temos os derivados da cana, não é a cachaça ali. Eu pensar que é a cachaça. Os derivados da cana, como o melado, que é rico em vários nutrientes, a rapadura, entre outros, também não tem essa produção. Não, porque aí a gente não tem grandes produções de cana. Né? Porque até a gente tem alguns produtores que fazem assim, mas fazem em pequena escala. Artesanal, né? Em casa. Vende nas feiras, assim. Mas... Perfeito. E para reforçar o convite, então, para o pessoal que está nos acompanhando de casa, a gente tem esse evento, então, relativo ao Dia do Cooperativismo, que ele acontece na Praça Zeca Neto. Ele já iniciou? Sim, essa hora o pessoal já está instalado. Já estamos tudo lá instalado, o pessoal já está esperando o pessoal para nos visitar lá e conhecer as cooperativas, né? O dia de cooperar, então, todo mundo junto. E além do Coopertráfico, quais outras cooperativas estão presentes lá? Nós vamos tem o Sicredi, Cressol, eu não lembro os nomes das outras, mas tem... De crédito, tem bastante cooperativa de crédito também. Tem cooperativa de crédito também. Sim. Cressol, Sicredi. Eu tenho os nomes delas aqui. Deixa eu olhar aqui para nós. Agora também tem mais uma só que me fugiu o nome, doutor Danilo Beltrame. Cicobi, não? Isso, Cicobi. Também crédito. Também é cooperativa de crédito. Vizinho nosso. Isso, nosso vizinho do Cicobi. Isso. Dinheiro não vai faltar, então. Unicred também vai estar lá, Ciscope, tem várias. Então é só o pessoal ir lá
para participar lá do Vocês, certo? Depois vão passar lá com também. Certeza, passar para ver o evento lá. Não, o doutor Ali chega tarde. Hoje o doutor Ali tem uma desculpa para chegar mais tarde em casa. Eu queria ir nos de crédito. O doutor Danilo sempre pensa no dinheiro. E já pode, vai ter bastante cooperativa de crédito lá, já pode escolher uma lá para se associar e já... E como cresceram essas cooperativas, o Elisa, eu sou um pouco mais velho que ele, a senhora deve lembrar, há poucas décadas atrás não tinha essas cooperativas, era só os bancos tradicionais. Né? O fomento da agricultura era o Banco do Brasil. É verdade. Né? E agora tem muita gente, inclusive da agricultura extensiva, dos grandes produtores, que essas cooperativas não é só a pequena agricultura familiar, pequenos produtores, não. Tem grandes que migraram do Banco do Brasil para as cooperativas. E o governo também opera nelas, né, as linhas de crédito. Sim. Tem a nossa cooperativa do arroz, né, que é aquela grande. Presidida pelo Vozear, né? Aquela é grande, aquela já saiu, aquela nasceu grande. Sim, é a que está onde é a César. A César. Isso. Compraram. Então, em forma de cooperativismo, eles conseguiram, né? Se organizar também. Se organizar para ter um espaço ali. E no início eles começaram com uma associação. Né? E aí depois transformou em cooperativa. É bem isso, começa sempre com associação e depois vem a necessidade. Inclusive, uma vez foi o presidente Valziari aqui, o Gross, falaram que exportam arroz. E a senhora, agora falando também dessas cooperativas de crédito, elas representam uma melhora tanto para a cooperativa quanto para os cooperados? Sim. É muita diferença em relação aos bancos tradicionais, por exemplo? Para nós da agricultura, sim. A gente trabalha direto com eles. Os que mais a gente trabalha é o Sicredi e o Cressol, né? Os nossos cooperados mesmos já se identificam mais com essas duas cooperativas por causa da ligação da agricultura familiar, eu acho, né? Que a gente já tem, são mais próximos de nós, tanto uma quanto a outra. Eles oferecem várias linhas de crédito e facilita bem mais para os agricultores fazer os financiamentos. A cooperativa está vinculada, porque a cooperativa ela pode, inclusive vocês poderiam fazer isso. Né? Nós, um cidadão comum ou qualquer empresa, não pode fazer empréstimo de dinheiro que pode ser considerado ilícito. Mas a cooperativa ela pode, Elias, na legislação, ela pode fazer financiamento. Por exemplo, se o tráfico quiser fazer financiamento, pode, claro. Tem que se organizar para isso. Mas pode. Eu não sei essa questão do Banco Central, como é que funciona a ligação dessas linhas dessas bases de juros do Banco Central, que às vezes eu confundo um pouco com o banco dito comercial que com o banco cooperado. Perfeito. E a gente acompanha também, inclusive, principalmente o trabalho do Sicredi, que é nosso parceiro, e de fato, eu acho que eles têm uma abordagem bem diferente dos demais bancos, né? Dessa parte da divisão dos lucros com os associados, então, de tratar o cliente como um associado também, né? Cooperado, né? É cooperado. Não, todos os anos tem as assembleias, né? A gente faz assembleia, tanto da Coopertraf quanto da Sicredi, Cressol. E aí a divisão dos lucros é feita, né? As cooperativas de crédito, como já são grandes, elas já devolvem, né, na conta do seu associado, devolve um lucro, né? Todos os anos para cada um, né? Sim. E ele é mais ou menos proporcional à quantidade de produtos que eles... Aí é conforme a tua movimentação no banco, quanto tu tem de cota capital, né? Que tu já utilizou ali. Aí tu é devolvido de volta. Isso gera bons valores para os produtores? Não é um valor absurdo, né? Não é um salário a mais, mas já é um valor... Mas depende do que tu movimentou na cooperativa, né? Sim. Então tem uns que movimentam menos, né? Que quando tu vai movimentar vai tirar um empréstimo, tu tem que ter tanto de X de cota capital, né? Sim. Que aí tu usa aquele dinheiro ali que é da cooperativa e que é teu... e fica na tua conta. Se um dia tu sair, eles te devolve aquele dinheiro. Mas aquilo fica uma cota para gerar. Então, quando tu... Esse é o score. Seria o famoso score. Aí, quando tu faz o final do ano, no meio do ano ali, que tem as assembleias, eles devolvem um valor X para tua conta lá, conforme foi o teu movimento. Perfeito. Então... E hoje o produtor que está associado, que está cooperado, ele consegue viver bem? A senhora já vê que é uma situação que melhora cada dia? Sim, e hoje, assim, como tem essas linhas de crédito e
E aí eles conseguem fazer os seus financiamentos, as coisas, e vão pagando, eles ficam bem tranquilos, né? Tem várias linhas de crédito que as cooperativas oferecem, né? Então... Nós não conseguimos fazer... Tivemos outrora, não sei, o Elias acho que não lembra, tivemos outrora uma bacia leiteira forte em Camaquã, inclusive com a cooperativa. Sim. No Distrito Industrial, que usava aquele berçário, acho que foi o José Cândido Hermes que criou. É lá berçário, naquela casinha que a gente está usando a nossa agroindústria hoje. Um berçário onde as pequenas indústrias podiam se estabelecer lá. Mas aí houve uma cooperativa de leite aí, leiteira, como queiram, e depois parece que venderam para Parmalat. Não sei o que houve ali. Terminaram com a cooperativa. Pena. E hoje não temos mais em Camaquã nada que apoie o produtor de leite, que todo mundo reclama que é uma cultura, que é uma atividade muito trabalhada e que está com pouco retorno. As pequenas propriedades estão deixando de fazer a produção leiteira, e as grandes propriedades que estão fazendo com mais máquina, com mais funcionário, com mais investimento, estão tendo retorno melhor do que quem é os pequenos. Porque na quantidade e até uma pré-indústria ali, né? Porque tem lugar para resfriamento. Isso, porque o leite tem esse problema. O custo é bem alto. E hoje aí nós tínhamos uma bacia leiteira em Camaquã bem maior, e hoje nós temos 26 produtores só. Para o tamanho de Camaquã. E eles vendem para a Copar, né? A Copar é a que compra aqui, que faz a rota e busca o leite para lá. Teria outras atividades, não é só vender o leite in natura, o queijo, por exemplo. Sim. De derivados interessantes. E o queijo é algo caro. Né? E assim, eu acompanho a Copar ali e vejo, né? Também eles falam esse relato que lá em São Lourenço, Canguçu, porque eles têm toda uma rota que eles fazem. Quem está ficando na produção de leite é só as grandes propriedades. Que estão conseguindo, porque ali eles faz a venda do... Eles têm a fábrica do leite, né? A fábrica do queijo fazem ali, vende para todo, fora do estado, vai para Rio de Janeiro, vai para todos os lugares o queijo daqui, de São Lourenço, né? Então, a bacia leiteira ainda está forte, mas a gente vê que cada vez vai caindo. Eu acompanhei a última assembleia que teve e a gente vê que os números estão diminuindo, o número de produtores, e estão ficando só aqueles maiores. E tem alguma coisa que falta de incentivo, talvez, para esses pequenos produtores? Eu acho que um pouco é porque foi mudando as normativas e por causa a família fica muito presa também. E exige muito, né? Que é de domingo a domingo. É de domingo a domingo, e aí se tu tem pouca gente na tua propriedade, tu vira escravo, porque tu não tem fim de semana, tu não tem nada, tu tem que ficar sempre ali. E aí essas propriedades maiores, eles já contratam funcionário, já faz rodízio, e aí a estrutura muda, né? E aí o pequeno não tem isso para conseguir, vai indo e vai saindo, né? Vai ficando... E sem questão da genética, né? Da genética. Com mais com qualidade, que um grande compra. Na produção. E produz mais. Perfeito. Então, só para reforçar o convite para o pessoal que está nos acompanhando, a gente tem esse evento que acontece na manhã e durante a tarde também, né? Lá na Praça Zeca Neto, e para o pessoal que quiser acompanhar, então ele já está acontecendo, leve o seu mate, aproveita esse sábado bonito de sol. Marivone, primeiramente, obrigado por aceitar nosso convite para retornar ao nosso controle geral, e seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada aí pelo espaço, e aguardamos todos lá, né, no nosso evento aí. Vocês vão lá também nos fazer uma visita. Nós trouxemos bastante bergamota lá para... Hoje é dia para comer bergamota no solzinho, né? E vai ter umas degustação lá, tá bom? Perfeito. Bom dia aí a todos. Estaremos lá. Obrigado, Marivone, pela participação. Agora são 9 horas e 46 minutos. Eu deixo um abraço para a Marcela Raíza, que está nos acompanhando lá de Curitiba, no Paraná. Também para o José e Júnior, o Bom Dia Amigos, também está nos acompanhando. E a Kátia Sanguiné Ribeiro também está ligadinha com a gente no nosso programa. E um abraço ao nosso titular, o Wolverine Oswald, que está na escuta. Exatamente. Um abraço aqui. E eu sou sempre pensando nele quando estou aqui, até fora. Mas
às vezes a gente esquece de mandar um abraço. Exatamente. Deixar um abraço muito especial ao Dr. Alvorino Ozet, que já mandou uma mensagem e está na audiência do nosso programa de hoje. Agora são 9h46, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente tem mais um convidado, a gente conversa com Clayton Silva aqui no nosso Controle Geral.